Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal CSM83. E hoje a gente está com esse serviço aqui que é um banho externo nesse Fiat Palio na cor preto vulcano. Vocês percebam que o carro está bem danificado, já foi bastante usado. E essa parte aqui do teto em específico está com a pintura muito queimada, muito fosca, perdeu completamente o brilho. Isso acontece devido à ação do tempo, geralmente. Nós mandamos o carro para a funilaria. Quando ele chegou nesse estado, onde foi repuxado todas as partes que tinham amassados para pegar uma quantidade mínima de massa possível. Outras partes que não foi preciso lanternar, nós fizemos a marcação usando uma lixa 80 para que depois fizéssemos as correções. Acompanhe as imagens. Feito as correções, eu usei uma massa poliéster para fazer essas correções. E aí fizemos a parte de lixamento, onde a gente coloca uma quantidade mínima de massa para que a superfície do carro fique 100% plana, para que as imperfeições estejam corrigidas e a pintura fique uniforme, com um aspecto de liso, de esticado, como a gente costuma falar na linguagem de pintura. Nessa imagem vocês podem ver que já foram feitas todas as correções e agora a gente vai partir para o processo de aplicação de Prime, onde eu usei um Prime PU. Aqui eu estou finalizando o lixamento da massa poliéster, onde eu estou usando uma lixa 220 para quebrar as marcas da lixa 80 que eu usei para fazer o desbaste da massa poliéster no carro. Aqui a gente já finalizou todo o processo de lixamento, tanto na lixa 80 para desbastar a massa poliéster, como na lixa 220 para deixar a superfície o mais lisa possível e preparada para receber o Prime. A partir desse momento foi feito o isolamento de todas as partes onde não é necessário pegar tinta, como vidros, letras, lanternas, faróis. E aqui eu estou começando a aplicação na verdade estou finalizando a primeira camada de Prime PU. Eu vou dar um Prime PU em todas as partes onde pegou massa, onde pegou lixa. E essa aqui é a primeira mão no carro todo, em todas as partes que foi feito as recuperações e as restaurações. Nessa etapa do vídeo, nós partimos para o lixamento do Prime. Eu dei 3 mãos de Prime PU para ficar uma cobertura, uma correção bem homogênea, bem limpa, para que depois precisasse corrigir o mínimo possível. Eu estou usando aqui uma lixa 360 à base d'água para deixar o Prime bem lisinho, deixar o Prime com um aspecto liso para começar a receber as camadas de tinta. Eu sempre trabalho com tinta poliéster, apesar de ter alguns carros que já vêm de fábrica com a tinta PU, mas geralmente eu uso tinta poliéster nas minhas pinturas. Aqui eu finalizei o processo de lixamento, o carro já foi todo lixado. Lixamos todo o Prime. Percebo que já nessa parte o carro já começa a adquirir uma forma, a gente não consegue mais ver as partes que tinham defeito, onde tinha massa. Já dá para perceber que ficou uma superfície plana, bem lisinha. Então a gente começa a fazer a aplicação da tinta poliéster. Essa tinta é a tinta poliéster da Fiat chamada Preto Vulcano, que é original da fábrica. É original usado pelo fabricante para fazer a pintura do veículo.
Eu estou aplicando aqui a primeira camada. Geralmente eu aplico essa primeira camada só para quebrar o prime, para que a tinta tenha uma boa aderência. Eu nunca uso a pistola regulada no nível certo, eu deixo ela um pouquinho mais fraca para ela poeirar mais do que pintar, para que essa tinta ela ganhe uma aderência perfeita na lataria do veículo. Lembrando que eu usei uma solução desengraxante em todo o carro antes de começar a aplicar a tinta, beleza? Aqui a gente está fazendo a parte da lateral. Eu sempre gosto de fazer a lateral inteira de uma vez, porque, na minha opinião, no meu modo de fazer, eu acho que fica a pintura mais esticada, né? Fica com um aspecto bem lisinho, com poucas imperfeições para ser corrigida posteriormente. Essa parte é muito importante quando você tiver dado prime no carro, numa lateral toda. Nunca esquecer de pintar entre as maçanetas ali, quando você não fizer o processo de desmontagem das maçanetas. Feito isso, eu apliquei 4 camadas de tinta no carro inteiro. E agora a gente vai fazer a parte de aplicação do verniz, também PU, né? Uso verniz de boa qualidade para que essa pintura ela fique bem protegida e tenha bastante resistência com a ação do tempo. Essa é a primeira camada. Da mesma forma que eu faço com a tinta, eu também faço com o verniz. Eu regulo a pistola para ela jogar pouco material, só para que esse verniz tenha uma grande aderência na tinta, para que essa primeira camada ela sele bem a pintura. Nas próximas camadas eu regulo a pistola com a vazão necessária e faço a aplicação do verniz no carro todo, ou na peça a ser pintada. Percebo que as passadas são bem camada sobre camada. Você nunca deve subir muito a posição da pistola. Você tem que vir sempre cobrindo um pouquinho de cada vez. Galera, o intuito do vídeo não é muito ensinar ninguém a nada, é só para tirar dúvida para quem está começando ou quem tem alguma dúvida. É só para mostrar o meu trabalho, as coisas, eu adoro fazer isso, eu gosto de trabalhar com isso, então é mais para mostrar o meu trabalho, minha forma de trabalhar, beleza? O intuito aqui não é ensinar ninguém, até porque eu sou um aprendiz, também estou aprendendo, todo dia a gente aprende um pouco. E o pouco que eu consigo, de conhecimento que eu consigo adquirir, eu gosto de compartilhar, que talvez possa ajudar alguém que ainda não tenha muita noção do que é esse universo da pintura automotiva. Uma área muito gratificante quando a gente consegue pegar um carro no estado que estava esse, onde o dono tinha o pensamento de vender o carro, queria pintar o carro para vender, e aí trouxe pra gente fazer esse serviço. Porém, depois que ele viu o carro pronto, ele desistiu da venda. Aqui eu já estou finalizando a aplicação do verniz. Eu dei 3 mãos de tinta em todas as laterais e 4 mãos no teto, capô e mala, porque é onde o carro mais recebe a ação do tempo, tanto o sol, quanto chuva, quanto o sereno da noite, caso o carro não tenha garagem. Esse sereno da noite é um dos piores fatores que prejudicam a pintura, porque todo esse sereno que cai no carro, ele vem carregado das impurezas que tem no ar. E aí no outro dia, quando o sol esquenta, ele agride muito a pintura. Então fica a dica aí, galera. Tomem cuidado com o sereno. Percebam que o carro ficou bem esticadinho. As 3 camadas de verniz na lateral são suficientes. É claro que se você puder dar mais uma, beleza, fica legal também, é até melhor.
e as 4 camadas na mala, capô e teto. Feito isso, esse carro vai passar 48 horas secando no sol. A cada 30 a 40 minutos eu molho ele com a mangueira para dar o choque térmico. Depois desse período a gente começa a fazer o processo de polimento, onde o carro é todo lixado com uma lixa de grão 1500 a 2000 ou 1200. E aí inicia o processo de polimento. Percebam a diferença aqui na primeira passada da máquina. Isso é a primeira passada, galera. Dependendo de como foi feita a aplicação do verniz e o tempo de secagem, é esse efeito espelhado, vitrificado que a gente busca. E aqui o resultado final, né? É claro, antes de aplicar cera no veículo, eu aproveitei para fazer a pintura das partes de plástico de preto fosco, que não foi um pedido do cliente, mas a gente decidiu fazer e ele gostou, aprovou, achou legal o resultado. E aqui o carro já finalizado, com preto fosco nas partes que a gente quis personalizar, e a cera, né? Aplicamos a cera no carro inteiro. E esse é o resultado final, galera. Fiquei muito satisfeito com esse serviço, o efeito ficou muito bonito, realmente deu aquele aspecto de vitrificação. Esse carro aí pode ser usado por muitos anos, essa pintura está bem resistente. Galera, muito obrigado por assistir nossos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima. E se inscreve no nosso canal e ajuda a gente.